Efésios capítulo 6, versos 1 a 3. Efésios 6, dos versos 1 a 3, assim nos diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Queiram sentar, queridos. Tempos atrás eu estive em uma daquelas reuniões de pais e mestres, e uma cena me deixou espantado dentro daquela sala. O relatório era trazido acerca daquele bimestre, um relato acerca do desempenho dos alunos também foi trazido de maneira mais generalizada, e depois, de maneira mais específica, o professor, aliás, a professora, falou e abriu a oportunidade para que outros falassem. E uma mãe, com muita indignação, pedia explicações do porquê dos resultados para com o seu filho. E o detalhe é que ela se achava prejudicada. Ela achava que estava sendo diminuída. Ela achava que estava sendo deixada de lado, que a atenção devida não estava sendo dada para o seu filho. Detalhe: o filho dela, em termos comportamentais, era nada mais, nada menos do que o pior aluno da sala. Pior aluno da sala em comportamento, pior aluno da sala em notas, pior aluno da sala no desempenho educacional, e ela estava muito brava. Por que meu filho está sendo tratado assim? Por que isso está acontecendo com o meu filho? E a postura dela já era uma postura negativa, sem que eu soubesse de todas as informações. Depois de saber como que o filho dela se comportava, eu fiquei ainda mais abismado. Mais ou menos no mesmo tempo que eu mesmo tive presente nessa sala, chegou a notícia de que em uma escola aqui da nossa cidade, em dado momento um aluno, e em outro dado momento uma mãe agrediu de maneira muito brutal uma professora. A professora foi agredida fisicamente, não apenas verbalmente. As agressões verbais hoje já se tem, elas são vistas como lucro. Se a agressão é só verbal, opa, você está no lucro. Ninguém te deu um soco, ninguém te arrebentou o nariz, não, você está no lucro. No estado de São Paulo, mais de 60% dos professores já foram agredidos ou pelos alunos ou pelos pais. Mais de 60% dos professores. Irmãos, essas informações falam algo acerca do espírito do tempo em que nós vivemos. E isso tem uma completa conexão acerca do que nós vamos falar hoje à noite. Dois imperativos são centrais na nossa passagem: obedeçam, honrem. Agora, eu realmente não sei se já houve um tempo na história em que textos como esse estejam sendo tão menosprezados. Eu não sei se já houve um tempo na história em que o exato oposto acerca do que está sendo falado para nós tenha sido vivenciado. Pessoas com uma atitude tão avessa
uma geração inteira marcada pela anarquia, pela desobediência, por fazer o oposto, por ter prazer em fazer exatamente o oposto do que lhe foi dito para fazer. A honra, que é um degrau a mais do que a obediência, então nem se fala. Se não há uma atitude de obediência, menos ainda de honra. Historicamente, nos anos 60 apareceram os hippies. Os hippies eram uma espécie de comunidade à parte dentro da sociedade, que se mostravam insatisfeitos com todo o andamento da sociedade na vigência em que se encontrava. Eles tinham roupas diferentes, eles tinham uma aparência diferente, eles tinham atitudes diferentes em relação à maioria das pessoas. E eles queriam dizer que eles estavam protestando, que eles imaginavam que a sociedade, nos moldes em que estava, a sociedade não prestava. E os hippies foram o começo, foi uma espécie de pontapé inicial para toda uma crescente degradação social no contexto da família e no contexto da sociedade. E nós vivemos hoje no início do século 21, talvez vivemos o êxtase da completa anarquia, em que os pais são verdadeiros reféns dos filhos, em que os pais fazem o que os filhos querem, em que os filhos só usam as roupas que eles querem, em que os filhos só andam com as pessoas que eles querem, em que os filhos desempenham as atividades que eles querem. Para contrabalançar, fazem algumas, mas outras não. Em que os filhos dizem aquilo que eles querem, em que os filhos chegam em casa na hora que eles querem, que os filhos têm os relacionamentos que eles querem. E ai dos pais se contrariarem os bonitinhos. Esse é o espírito da sociedade em que nós vivemos. Mas, irmãos, as Escrituras nos chamam a uma atitude muito diferente. Filhos, a palavra hoje à noite é especialmente para vocês. O nosso texto começa com a palavra filhos. Essa palavra se refere a filhos pequenos, filhos com idade média, filhos, não necessariamente um bebê, não necessariamente uma criança de 3, de 5, de 7. Filhos. Algo que eu queria que você notasse é que poderia ser que o Espírito Santo quisesse falar somente aos pais. Olha, pais, a obrigação é de vocês de ensinar os seus filhos. Olha, pais, a responsabilidade é de vocês de instruir seus filhos como fazerem. Mas o Espírito Santo quis e quer falar aos filhos. Então você que é filho, você que ainda se encontra na casa dos seus pais de maneira muito especial, uma vez que os filhos casam e têm o seu próprio lar, eles em pouco tempo passarão a ser pais, ainda que não deixam de ser filhos, mas a relação passa por certas diferenças, certas mudanças. A palavra então é direcionada aos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Filhos, obedeçam. A palavra obedecer significa dar ouvidos. A palavra obedecer significa atender. A palavra obedecer significa cumprir uma ordem dada. A palavra obedecer significa conformar-se a uma orientação trazida. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor.
talvez dizer que atender, dar ouvidos, cumprir, parece que todas essas palavras, elas são fáceis de entender. Mas a impressão que eu tenho é que nem filhos e nem pais estão completamente inteirados do significado mais amplo de obediência. Queridos, eu quero dizer que existe um tipo de obediência que não agrada a Deus, e existe um tipo de obediência que agrada a Deus. O tipo de obediência que agrada a Deus, ela tem pelo menos 4 marcas. Nós vamos considerar essas 4 características da obediência que agrada a Deus. A primeira marca da obediência que agrada a Deus é que você cumpre a ordem imediatamente. Imediatamente, eu quero dizer, tão logo quanto possível. Vamos ilustrar esse primeiro ponto com 2 histórias. Eu peço que você abra sua Bíblia para primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós temos ali um personagem e uma história bem interessante. Primeiro Reis, capítulo 17. Mantenha a sua Bíblia marcada em Efésios 6. Primeiro Reis 17. O texto nos diz, é a história de Elias, o tesbita. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Verso 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Início do verso 10. E ele foi. A história de Elias, irmãos, é uma das histórias mais vibrantes, mais emocionantes que nós temos nas Escrituras. Ele foi um profeta em um tempo de gigantesca, intensa apostasia. E ele é incumbido pelo Senhor para chegar ao rei, ao monarca, e entregar algumas mensagens ao monarca. Dentro do seu ministério estava uma força, um poder sobre a chuva. Elias orava e a chuva parava. Elias orava e a chuva vinha. Havia também um poder muito ligado ao fogo. Elias orava e descia fogo do céu, consumia o holocausto, consumia o comandante, a sua equipe que vinha para interrogá-lo. Ele mesmo é tomado num carro de fogo. Elias é esse personagem, o profeta do fogo. Mas, sobretudo, Elias, ele é esse homem obediente. Juro pelo nome do Senhor, Deus a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, mediante a minha palavra, exceto mediante a minha palavra. Uma destruição. O ano de 2014, nós experimentamos aqui em Guaíra, um ano de bem pouca chuva, e a gente viu tanto que foi difícil. E aqui são 3 anos e meio sem chuva, uma verdadeira ruína desse reino. Acabe estava louco para matá-lo. O texto nos diz que a palavra do Senhor veio para Elias dizendo: vá para Querite, fique lá, esconda-se, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho
e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Verso 5: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Elias, irmãos, ele obedece a ordem do Senhor imediatamente. Elias, ele escuta a voz do Senhor e ele foi. Vá para o riacho, e ele foi. O riacho está secando e Elias está vendo, ele não sai de lá até que a palavra do Senhor venha a ele. Nos versos posteriores, o riacho está secando, Elias permanece lá. Verso 7: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, ele permanecia lá. Vai imediatamente, note a palavra imediatamente. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele pensou se ia ou não, e ele foi. E ele foi. Um pouquinho mais à frente, chegue no capítulo 18. Dos versos 1 até o 3, aliás, até o verso 2 é suficiente. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Texto é enfático, construção textual é enfática. E Elias foi. A característica de Elias é que ele obedecia imediatamente. A característica de Elias é que ele fazia tão logo assim o Senhor havia mandado. Nós poderíamos, um desafio para você: estude o restante da história de Elias. Elias vai diante de Acabe, ele se corrompeu de novo. Vai e diga essa mensagem. Acabe morre, depois vem o filho dele. Elias, vá diante do rei e diga essa mensagem. E Elias se levantou e foi. E Elias se levantou e foi. O texto é incisivo em dizer que ele ia imediatamente. E ele foi. Uma outra história para ilustrar o nosso ponto: Gênesis. Gênesis capítulo 22. Os primeiros versos de Gênesis capítulo 22. Temos aqui uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento. Deus prova a Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como lhe indicarei. Verso 3: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E ele prossegue viagem. Talvez nós podemos dizer: olha aqui, pastor, Deus dá uma ordem para Abraão, mas ele vai no outro dia. Ah, queridos, ele está indo de imediato. Imediato, não pense que você fecha a boca e necessariamente os nossos filhos obedecem. Imediato significa tão logo quanto possível. Abraão tinha alguns preparativos. Ele tinha que preparar uma equipe, os seus servos, os animais, a lenha. Um holocausto seria oferecido. Agora entenda uma coisa: esse homem aqui, Abraão, ele era um homem riquíssimo. Ele era um homem que você pode ter certeza, ele já tinha uma agenda bem expressa, muitos servos, muitos bens, muitos negócios. Mas para Abraão, a ordem de Deus é em primeiro lugar. Para Abraão, quando vem uma ordem de Deus, ele cancela o restante da agenda. Para Abraão, uma ordem de Deus é uma ordem que deve ser atendida imediatamente. Ele toma todas as providências, cancela toda a sua agenda, e no outro dia, logo bem cedo, ele pega o seu filho, todos os preparativos já tomados, e vai e se dirige para o lugar. E ele foi. Um dos problemas que já começa muito, mas muito cedo, na obediência dos nossos filhos,
é que nós pais ensinamos os filhos a obedecer quando eles querem. Os pais estão dizendo: filho, vai tomar banho, e o menino está brincando, o menino está fazendo alguma coisa, e o menino não foi assim que o pai falou, uma ordem que pode ser cumprida imediatamente, mas os pais não tomam providência. Filho, eu já te falei, vai tomar banho. E aí vai a terceira vez, e a quarta vez, e a quinta vez, e a sétima vez, e talvez a 10ª vez. Se você for alguém tranquilo, filho, eu já te falei, vai. Se for uma daquelas mães, tem umas que xingam o filho xingando a si mesmo. Menino, seu isso, seu aquilo, mas ela está xingando a si mesmo. Eu não já te falei para ir, grita e xinga e faz tudo. Você pai, você mãe, está ensinando ao seu filho a obedecer na 5ª, na 7ª, na 10ª vez, quando nós aceitamos que eles cumpram a ordem, na hora que você já está ficando louco ou louca, para que ele cumpra aquilo que você falou. Uma ordem simples, algo simples, uma orientação simples. E os nossos filhos, eles vão crescendo, aprendendo, assumindo como hábito o obedecer não imediatamente. Entendamos uma coisa: a obediência bíblica, ela é tão imediata quanto possível, ela é tão logo quanto possível. Nós vamos encontrar situações, e um dos casos talvez mais conhecidos é o de Amasa, quando Davi diz: vai, ajunta o exército para perseguir o inimigo do rei. E Amasa, que era um soldado, um guerreiro aprovado, ele demora, ele não tem o zelo de fazer a coisa tão logo quanto possível. Joabe reassume o comando, covardia de Joabe, mas o que o texto lá faz questão de frisar é que Amasa se demorou no cumprimento da ordem. Então, irmãos, o texto bíblico, ele não é descuidado, ele é proposital em mostrar que a qualidade da obediência, o tipo de obediência que agrada a Deus, é uma obediência marcada pelo cumprimento daquela ordem tão logo quanto possível. Primeira marca da obediência que agrada a Deus. Voltemos à história de Elias. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, vamos ilustrar a mesma história, a segunda marca. A segunda marca da obediência que agrada a Deus é fazer aquilo que não lhe agrada. Menino, vai pegar esse telefone, pode ficar brincando com os gamezinhos que tem lá, tudo que ele quer. Menino, vai fazer isso, vai para casa do fulano de tal, é tudo que ele quer, tudo que ela quer. Isso não tem nada a ver com o teste da obediência. O teste da obediência é naquilo que não agrada, naquilo que ele não gosta, que ela não gosta, naquilo que não é uma tarefa fácil, agradável de ser desempenhada. O texto nos diz que Elias, ele disse a Acabe, veja no capítulo 17, verso 1: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias, ele está cumprindo a palavra do Senhor. É Deus que disse para ele: vá diante de Acabe e entregue a ele essa mensagem. Elias vai, Elias entrega a mensagem. Queridos, eu não sei você, uma das coisas mais desagradáveis que tem é você transmitir uma mensagem que você já sabe que a mensagem não é agradável. É algo travoso de ser feito, é algo que nós não gostamos. Talvez alguns tenham até prazer nisso, eu não tenho. Entregar uma mensagem que a natureza da mensagem é desagradável.
Elias é incumbido de chegar diante de Acabe e de dizer: olha, é assim, assim, assim que vai acontecer. E diz o texto que ele foi: Elias, você vai para a parte tal, e Elias foi. Elias, você vai sair desse lugar e vai para outro lugar, e Elias foi. E a história transcorre. Chegamos então, capítulo 18, verso 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Veja bem, há 3 anos Acabe está procurando Elias em tudo que é de lugar. Em todos os reinos ele pergunta: Elias está aí? Jure-me que Elias não está aqui no seu reino. Acabe foi de reino em reino procurando Elias. Depois de 3 anos, Elias vai apresentar-se a Acabe. Obadias, servo do Senhor, e estava a serviço de Acabe, vai, olha, encontrei Elias, ele vai encontrar-se contigo. Verso 17. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Acabe está dizendo para Elias: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Elias não está tendo uma atitude de desrespeito para com o rei, com uma autoridade, mas está dizendo que ele e o pai dele também não adorava o Senhor, a família de Acabe não adorava o Senhor. Acabe e a sua família introduziram de maneira formal o culto idólatra em Israel, o culto aos Baalins. Jezabel importou e sustentava centenas de sacerdotes de Baal. Então Elias está dizendo: você e a casa de seu pai, vocês que têm perturbado a Israel, abandonando ao Senhor. Ele tem uma mensagem, ele tem aqui algo para dizer: olha, vamos fazer um duelo, ou vamos ver, vamos colocar oferta, sacrifício diante do Senhor, e o Deus que responder, esse é o Deus verdadeiro. E ele tem aquela conversa difícil, desagradável, mas ele cumpre toda a palavra. Tempos depois, mais uma vez, Acabe faz o que desagrada ao Senhor, e mais uma vez Deus está dizendo para Elias: Elias, vá até onde se encontra Acabe e entregue para ele essa profecia. 1 Reis, capítulo 21, eu vou resumir a história, ela é longa. O texto diz que tinha um homem chamado Nabote, ele tinha uma vinha, e era do lado do palácio de Acabe, e Acabe queria aquela vinha. Nabote disse: eu não vou te vender. Jezabel mandou matar Nabote e a sua família. Acabe vai e se apossa da vinha de Nabote. Tendo isso acontecido, Elias vai entregar uma mensagem. Verso 17 do capítulo 21. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei. Ele respondeu: porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Irmãos, a tarefa que Deus dá para Elias não é tarefa fácil. Ele vai diante do monarca, ele vai diante do homem mais poderoso da nação. Ele tem uma nação, ele tem uma mensagem que aquele rei não gostaria de ouvir. Elias tem uma palavra que seria entregue com toda a autoridade, mas uma mensagem que o rei não queria ouvir. E que Elias não tinha prazer em entregar. Mas Elias foi, Elias foi, Elias foi, Elias foi, Elias fez.
Abraão, o seu filho, o seu único filho, o filho a quem você ama, vá oferecê-lo para mim. Diz o texto que Abraão toma as providências e foi. Abraão estava soltando fogos. Oh, Elias, Deus está pedindo o meu filho, e que alegria. Não, irmãos, era algo que ele não queria fazer. Qual pai que queria levar o seu filho, o seu único filho, era o filho da promessa, e oferecê-lo? Quem de nós quer chegar diante do monarca com uma ordem difícil, uma mensagem que o contrariaria? Nenhum de nós queremos, mas eles sabiam o que era obedecer. Eles, muito diferentemente da nossa cultura, da nossa sociedade, dos filhos de hoje, eles sabiam o que era obedecer. E eles iam. Obedecer, meu querido, não é fazer apenas o que você gosta. Obedecer não é, obedeço meus pais, eles querem ter uma conversa mais particular. Meu filho, vai lá, pode assistir a TV. Obedeço meus pais, ora, é tudo que você quer. Obedecer aquilo que você não tem prazer. O teste da obediência é naquilo que você não se agrada de fazer, mas que é necessário ser feito. Pais, e a gente vai ver isso, se Deus quiser, na semana seguinte. Nós não vamos dar ordem aos nossos filhos para maltratá-los, mas aquilo que é necessário, mesmo que eles não se agradam em fazer, eles precisam aprender a atender. Isso é obediência. Uma terceira marca da obediência que agrada a Deus: o cumprimento dessa ordem é um cumprimento sem murmurações. Fazer aquilo que não agrada, murmurando, chutando o vento, xingando o ar, isso não é obediência. Elias ficou: Senhor, porque o Senhor vai me mandar diante de Acabe? Nossa, Deus, tudo eu. Não, Elias não tem esse tipo de atitude. Elias não está murmurando contra Deus. Abraão não está dizendo: Senhor, como assim? Não, Deus, eu acho que o Senhor está se enganando. Não, não é isso. Não, ele entendeu muito bem. Ele se levantou e ele foi. Não tem murmurações, não tem praguejamento, não tem nada dessa natureza. E aqui, pais, nós ensinamos os nossos filhos um tipo de obediência muito errado. Quando eles obedecem murmurando e nós não confrontamos esse tipo de obediência. Porque eu? Porque tem que ser eu? Porque não o fulano? Porque não a fulana? Não, mas não era para ser assim. E eles são cheios de direito. Isso é injusto. Porque era para ser assim e daquele modo. Eles já são tão adultos que eles já sabem, eles entendem tudo acerca da perfeita justiça e das ordens que eles devem obedecer ou que eles não devem obedecer. E eles acham interessante obedecer o que eles acham que é interessante obedecer, ou às vezes fazem a muito custo, mas cheios de murmurações. Não foi assim que Elias obedeceu. Não foi assim que Abraão obedeceu. Não foi assim que Davi obedeceu. Não foi assim que José obedeceu. Não foi. Não foi. Não era essa a característica. E pais, nós estamos treinando os nossos filhos em um tipo de obediência que não agradará a Deus. Filhos, em nome de Jesus, entendamos uma coisa: o tempo de convívio na casa dos pais, vocês estão sendo treinados para obedecer a Deus com um tipo de obediência que agrada a Ele. E em nome de Jesus, se vocês não conseguirem obedecer aos seus pais, não pensem que terão melhor qualidade obedecendo a Deus. Não terão. É um treinamento para que você aprenda a lidar com a sua natureza rebelde. A natureza que nós temos dentro de nós é rebelde, ela não quer. Mas a obediência, o tipo de obediência que agrada a Deus,
obedece imediatamente, obedece mesmo aquilo que não agrada, e obedece sem murmurações. Pais, quando os nossos filhos estão obedecendo, murmurando, deixa eu te dizer, ele só está fazendo porque ele não tem força ainda de te dizer não. No dia que ele tiver, no dia que ele perceber que ele pode colocar as asas de fora e te dizer não, ele vai te dizer. Ele está fazendo agora só porque ele não tem a força física para te resistir. Quando ele tiver, ele vai dizer não. E ainda que ele nunca tenha, enquanto está no seu lar, tenha certeza de uma coisa: ele nunca vai entender, a não ser que haja um milagre da graça. Ele não vai entender o que é verdadeira obediência, não vai. Mas a obediência que agrada a Deus tem uma quarta característica. Eu preciso dizer que essas três primeiras características, elas foram delineadas pelo Ted Tripp, naquele livro Pastoreando o Coração da Criança. Eu digo a todos os pais, leiam aquele livro. Essa quarta foi uma impressão minha enquanto li as Escrituras. Cheguemos para o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Temos aqui a conhecida história de Saul. Eu quero ler esses versículos com os irmãos. Primeiro Samuel 15 nos diz: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Uma ordem está sendo dada a Saul: vá aos amalequitas. Os amalequitas, Deus disse que haveria de exterminar aquele povo de debaixo do céu. Deus tinha travado uma guerra contra os amalequitas e disse que os exterminaria. Os amalequitas, com muita covardia, atacaram Israel quando eles estavam na sua trajetória para a terra prometida, e foram seus inimigos, foram oposição a eles em todo o tempo. Agora Israel já está um reino unificado. A ordem é dada para Saul: vá, note a expressão, consagrem, verso 3, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição. Ou seja, a destruição é um ato de adoração ao Senhor. Destruir o que? Tudo, tudo. A ordem dada a Saul é que ele deveria destruir tudo. Verso 4: então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Veja bem o contexto. Então os queneus saíram do meio deles. Vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vinham do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Verso 7: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Olha a palavra do Senhor a Samuel, verso 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado
e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento à sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Veja a resposta de Samuel. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse ao Senhor: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Samuel tinha passado a noite inteira na presença do Senhor intercedendo. Eu lhe direi o que o Senhor me falou nessa noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: Vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu. Veja a palavra. Porque você não obedeceu ao Senhor. Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Duas ideias sobre obediência. Samuel está dizendo: Você não obedeceu ao Senhor. Saul está dizendo: Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. E aí nós temos dois versos clássicos dentro de toda a escritura. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Quase obedecer é o mesmo que não obedecer. A obediência que agrada a Deus, irmãos, é uma obediência total. Não adianta obedecer 70%. Olha, o meu filho, ele me obedece. Não, ele faz. Não faz assim do jeito que eu queria, mas ele faz. Ele está fazendo. Isso não é obediência. Deus está dizendo: Saul não me segue. Saul obedece o que ele quer. Saul obedece o que ele acha interessante obedecer. Saul obedece quando não gera conflito. Se ele tem uma dificuldade com os soldados, ele segue para os soldados. Ele é autoridade, ele segue para os soldados. Saul não me segue. Ou fazemos 100% ou não fazemos. Ou a bola cruza a linha do gol ou não é gol. Pode estar o artilheiro, só ele atrás. Ele chutou, foi em cima da linha, chegou o cara e tirou. Não é gol. A obediência, na sabedoria divina, segundo a revelação, ela tem que ser total. Ela não pode ser apenas no percentual que o filho acha interessante, que aquele agente que está obedecendo acha interessante. Não é. Deus chama isso de desobediência. Saul não me segue, é o que Deus diz. E aí, queridos, nós temos um retrato do tipo de obediência que agrada a Deus. Filhos, obedeçam a seus pais. A palavra pais aí é pai e mãe. Obedeçam a seus pais no Senhor. Filhos, o que é obedecer? Fazer imediatamente, tão logo quanto possível,
fazer mesmo que você não gosta de fazer, fazer sem murmurações e fazer completamente. Alguma coisa fora disso, por favor, não chame de obediência. Não, mas eu não acho que essa ordem do meu pai é interessante, mas essa outra não. Quem tem autoridade manda. Me diz o seguinte, todos vocês empregados, a ordem que você acha interessante, que o seu patrão lhe dá, e a ordem que você não acha, você não faz. É assim que você obedece? Não é assim, queridos. Lá a motivação é o salário, você colocado na rua, o serviço está difícil, não posso perder o serviço. Lembremos, antes de qualquer coisa, obedecemos ao Senhor, filhos. Esse é o tipo de obediência que Deus quer de vocês. Lembre, o Espírito Santo está falando com vocês. A palavra inspirada pelo Espírito Santo começa com a palavra filhos. Isso é requerido de vocês, cada um de nós que somos filhos, cada um de vocês, especialmente você que está na casa de pai e mãe. Ele é a autoridade constituída por Deus sobre você. Deus o constituiu. E esse é o tipo de obediência que Deus quer. Pais, em nome de Jesus, a natureza dos nossos filhos não é propensa a obedecer. Nós precisamos ensiná-los a obedecer. Nós não podemos, algo menos do que isso, algo menos do que o texto está nos mostrando. Caso contrário, nós estamos treinando os nossos filhos para não obedecerem, para não saber o que é obediência. Saul parece que não sabia. Elias sabia, Abraão sabia, Davi sabia, Daniel sabia, José sabia, Saul não sabia. Estamos treinando os nossos filhos, vivemos em uma geração que não sabe o que é obedecer. Filhos, obedeçam a seus pais, o seu pai e a sua mãe. Uma palavra que as mães, a mãe normalmente é muito sentimental, ou minha irmã, é muito importante a sua sensibilidade, mas exerça autoridade sobre os seus filhos, por amor a eles, exerça autoridade sobre eles. Não permita que eles desobedeçam suas ordens. Em nome de Jesus, o preço vai ser muito alto, os resultados serão catastróficos. Voltemos para Efésios capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, isso é próprio, isso é o natural, isso é o que deve ser. Segundo imperativo, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Além de obedecer, é necessário honrar. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é ter uma atitude de profundo respeito e admiração. É ter apreciação. É querer que essa pessoa, e é fazer com que essa pessoa seja apreciada nos nossos sentimentos e através das nossas ações. É engrandecer uma pessoa, no caso, os filhos engrandecerem o pai e a mãe. Não pense que é só o pai, não pense que é só a mãe. Alguns filhos desenvolvem uma predileção. Ai, minha mãe, ai, meu pai, como eu gosto do meu pai. É honrar pai e mãe. Eu quero mais uma vez ilustrar. Dessa vez eu quero que vocês cheguem no livro de Esther, capítulo 6.
Vamos tentar descobrir ali uma história. A nossa mente entende com mais precisão, com mais clareza, quando a gente escuta ou vê uma história. Livro de Esther, capítulo 6. A história aqui é sobre honra. Olha só o que o texto está nos dizendo. Esther, logo antes de Jó, depois de Neemias. Esther, capítulo 6. Naquela noite, Esther, capítulo 6, verso 1. Nós vamos seguir até o verso 9. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, pois, por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele, o livro das histórias do seu reinado. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Verso 5. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Amã tinha noite, o dia anterior, faça uma forca, eu vou pedir a morte de Mardoqueu. O rei não dormiu, leu as crônicas. Na história ele ficou sabendo, Mardoqueu tinha salvado o rei de dois dos oficiais. Como é? O que foi feito? Ele foi honrado? Não, nada foi feito. Quem está aí fora? A mamãe de ele entrar. Os oficiais do rei responderam: é a mãe que está no pátio, façam-no entrar, ordenou o rei. Verso 6. Entrando a mão, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Verso 10. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Nós temos aqui uma história extraordinária da providência divina pelos seus servos. Mas, irmãos, o nosso ponto aqui é a honra. O que se deve, como que eu posso honrar? O que eu deveria fazer a alguém que eu tenho o prazer de honrar? Ora, quem o rei quer honrar, senão a mim? Que os trajes reais, os trajes pomposos, os trajes de honra, emblemas próprios do rei, o próprio animal do rei e os principais servos do rei, passeiem com ele, digam diante de todos: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Não omita nada, vai e faça tudo. Honrar, queridos, é reconhecer, é enaltecer. Quantos filhos ingratos em nossa geração, quantos filhos que acham que é a obrigação, a pura e crua obrigação dos pais fazerem o que os pais fazem. Talvez não sabem, talvez não percebem que os pais abdicam de prazeres pessoais para que os filhos tenham. Talvez não percebem, talvez não lhes passou na mente que os pais padecem tantas vezes dificuldades, limitações, para que os filhos possam ter, para que os filhos possam fazer, para que os filhos possam chegar.
Mas na mente dos bonitinhos e das bonitinhas da nossa geração, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Que é isso? Será que ela não sabe que é assim que toda mãe faz? Não há uma atitude de honra, não há reconhecimento, não há uma atitude em que você tem uma gratidão a Deus, tanto a Deus e diante dos homens, pelos pais que Deus colocou na sua casa, na sua família, na sua vida. Nós vivemos em uma geração que desonra os pais. Volte a Efésios 6. Honra a teu pai e tua mãe, não apenas o pai, não apenas a mãe. Honra a teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Como assim o primeiro mandamento? No Decálogo, esse é o primeiro mandamento na segunda tábua. Talvez é isso que Paulo está dizendo. Em Levítico 19, em uma quantidade de mandamentos sobre santidade, honrar os pais é o primeiro mandamento, e ali tem promessas. Talvez é isso que ele está querendo dizer com o primeiro mandamento, porque o segundo mandamento tinha promessa. Então talvez é isso que ele está querendo dizer. É o primeiro mandamento com promessa. Quando os filhos honram os pais, dois resultados: para que tudo te corra bem. Então, aquilo que você fizer, as áreas que você realizar empreendimentos, você vai se dar bem. Deus disse: você tratando assim os seus pais, o seu pai e a sua mãe, você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer. E a segunda bênção: tenhas longa vida sobre a terra. Está sendo parafraseado, ou está sendo trazido o texto de Êxodo e de Deuteronômio. Lá é a terra que o Senhor teu Deus te dá, para que você tenha longa vida sobre a terra. A orientação trazida é que os filhos vão ser muito abençoados se obedecerem e honrarem os pais. Honrar, irmãos, é mais do que obedecer. Honrar é você ter o seu pai e a sua mãe na mais alta estima. Filhos, por favor, o seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita. Não espere perfeição deles, mas lute no seu coração para que você tenha uma atitude que você honra pai e mãe. Você tem eles na mais alta estima. Você tem uma atitude de gratidão no seu coração, nas suas palavras, no seu modo de agir. Se em algum momento você errar contra seus pais, arrependa-se. Chegue diante deles: pai, me perdoe, mãe, me perdoe. Eu não deveria ter dito, eu não deveria ter feito. O que eu tenho feito está errado. Pai, me perdoe, mãe, me perdoe. Eu vou me esforçar, eu quero ser um filho melhor, uma filha melhor. E honrar pai e mãe. Amados, o texto bíblico nos trouxe dois imperativos. Imperativo não é opção. Obedeçam, honra. Os dois verbos aí se encontram no imperativo. Ordem. Deus está dizendo: faça isso. E se nós entendemos o que significa obedecer, eu espero muito que você empreenda toda a sua força, toda a sua capacidade para obedecer e honrar os seus pais. Um grande desafio. Nós estamos inseridos em uma cultura que não entende. Tem uma névoa nos olhos, na mente dos filhos e dos pais. Lembrem daquela história que eu contei no início? A mãe está profundamente irritada, está achando que o seu filho está sendo desprezado, está sendo colocado de escanteio. No entendimento da mãe, o filho, que é o estorvo da sala, estava sendo prejudicado. Ela está ali lutando pelos direitos do filho. Há uma névoa tanto na mente dos filhos como na mente dos pais. O nosso grande desafio é sermos luz nessa sociedade em trevas. Uma sociedade que abandonou, e não pense que o preço é pequeno. As histórias de filhos matando pais se multiplicam. As mais escabrosas aparecem na mídia.
Histórias aqui na nossa cidade de filhos que batem nos pais. Já ouvi tantas. Um grande desafio. Nós somos chamados a sermos luzeiros em uma sociedade em trevas. Não tenha dúvida, filho. Quando você cumpre o que a palavra de Deus diz, seus colegas vão estranhar, os pais dos seus colegas vão estranhar. Eles não sabem o que é isso. Eles acham que os filhos podem fazer o que quiserem, quando quiserem. Eles acham que os direitos dos filhos precisam ser respeitados. Ah, é o meu menino, é o meu rapaz, é o meu garoto, é a minha menina. Os direitos deles. Nós vivemos numa sociedade que os filhos são cheios de direitos. Eles não entendem o que é isso. Nós precisamos ser luz em uma sociedade que vive em trevas. O outro desafio: em pouco tempo vocês constituirão família. Qual é o legado que vocês vão levar para suas próprias famílias? Nós somos chamados não apenas para influenciar a sociedade, mas o nosso chamado também, irmãos, é para que venhamos instruir adequadamente a próxima geração. Qual é o legado que os nossos filhos levarão para os seus lares? A anarquia? Obedecer o que eles acham interessante? Obedecer quando eles querem? Obedecer no momento que eles querem? Uma palavra aos pais antes de encerrar. Não pensem, pais: ah, olha, puxa o que o pastor falou, que bonito, olha os exemplos. Não é tarefa fácil. Eu acho que Deus deixa os filhos conosco 16, 18, 20, 25, não sei quantos anos, para que nós insistamos. Eles não vão aprender da primeira vez. A natureza que está neles, que está em nós também, essa natureza pecaminosa, ela tem prazer no erro, ela tem prazer na desobediência, ela tem prazer na aversão. Então nós precisamos ensinar. Quando os nossos filhos erram, abre lá, lê com eles a história de Elias. Filho, não era assim que Elias obedecia, não era assim que Davi obedecia, não era assim que Abraão obedecia. Vem cá, olha o que Deus está dizendo para você. Vamos memorizar Efésios 6. Filho, não é simplesmente o meu prazer. Deus está dizendo que você vai ter longa vida, mas também, se você não obedece, não honra. Não pense que Deus vai passar a mão. Você vai prestar contas com Ele, vai se acertar com Ele, e a mão dele pesa mais do que a minha. Eu e você precisamos instruir com muito temor os nossos filhos. Pais, não descansemos. Tudo milita contra nós. A TV milita contra nós. A escola milita contra nós. A política milita contra nós. Os poderes desse mundo, os poderes visíveis e os poderes invisíveis militam contra nós. A nossa tarefa não é fácil. Pais, não se cansem. Pais, não entreguem os pontos. Pais, ensinemos aos nossos filhos a obedecer e a honrar pai e mãe. Busquemos a presença do nosso Deus em oração. Nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ficamos trêmulos ao ler a Tua palavra e ver a podridão da nossa sociedade. Pedimos, Deus, abençoa os nossos filhos. Pai, nos dê a sabedoria, a habilidade, a força de ensinar os nossos filhos a obedecerem e a honrarem pai e mãe. Ó Deus, nós sabemos que eles vão Te obedecer e vão Te honrar se eles aprenderem a obedecer pai e mãe. Mas, ó Deus,
será catastrófico. Se eles não aprenderem a obedecer pai e mãe, eles também não aprenderão, não te obedecerão. Obedecerão a ti com a obediência de Saul, que o Senhor diz que não é obediência. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar, Senhor, queremos colocar todos os filhos diante do teu altar. Deus, agrada-te de quebrantar os nossos filhos. Deus, através de uma obra do Espírito Santo, inculca nos nossos filhos o que significa realmente obedecer e honrar pai e mãe. Ó Deus, não nos deixe cansarmos no exercício dessa tarefa. Ó Deus, não nos deixe, Pai, sermos influenciados pelas ideias das trevas, tão infiltradas na escola, na sociedade, na TV, na mídia, em todas as partes. Ó Deus, lutamos contra forças visíveis e invisíveis, porque todas militam contra os teus propósitos santos. Mas, ó Deus, faz de nós um farol nesse mundo em trevas. Ó Deus, faz da tua igreja, faz dos filhos, faz dos pais um farol, brilhando com muita intensidade nesse mundo em trevas. Ó Deus, faz com que pais que não sabem mais o que fazer com seus filhos, vejam no teu povo uma luz, que, ó Deus, que tenham esperança em ver, ó Deus, nos servos do Senhor, que esse povo é diferente, que esse povo tem uma sabedoria que é diferente, que esse povo tem uma atitude que é diferente. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós a tua bênção. Faz, ó Deus, dos teus eleitos um povo diferente. Ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos, Pai, onde quer que nós estejamos, ó Deus, um povo que emana a tua graça, um povo que reflete, ó Deus, as verdades da tua palavra. Ó Deus, nós não temos força em nós mesmos, imploramos ao Senhor, age em nós, dê-nos a tua sabedoria, dê-nos a tua força, derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Deus, sobre os filhos e sobre os pais, e assim, ó Deus, exalta o teu nome, Senhor. Te damos graças, te suplicamos essas coisas, no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.